Bom dia a todos, graça e paz, a paz de Deus. Estou aqui passando rapidinho para conversar um minutinho com você no início desse dia. Vou deixar esse vídeo ao vivo salvo em GTV por alguns dias para falar um pouquinho sobre o que acontece com a gente quando muitas vezes a gente não age de acordo com aquilo que nós achávamos que deveríamos agir. O que acontece com a gente quando tem essa desconexão entre aquilo que nós imaginamos ser o correto e aquilo que nós efetivamente fazemos. Eu estava meditando agora de manhã a respeito da história de José e eu nunca vi ninguém abordar a situação de Rúben. Rúben era o irmão mais velho de José e pouco se conta a respeito da história desse moço. Depois a gente fica sabendo que ele foi um dos patriarcas, pode-se dizer, e pouco se fala a respeito da história dele, pouco se fala do histórico dele. E se nós percebermos a história de Rúben ao longo da Bíblia e dos outros irmãos, os outros 10 irmãos, nós vamos perceber que muito provavelmente na nossa história a gente vai se identificar mais com ele do que com o próprio José. Porque José é descrito na Bíblia como alguém quase que perfeito, como alguém quase que impecável, o moço exemplo, aquele que em hebraico é José Tzadik, que é o José o justo. E talvez nesse momento nenhum de nós possa se considerar justo, seja na presença de Deus, seja diante da nossa própria consciência. Então hoje eu senti uma inspiração para falar com você, que pode ser um Rúben, pode ser um Issacar, alguém que estava entre os 10 que decidiu vender José. Depois da venda de José, quando José sai dali e é vendido, aqueles 10 irmãos continuaram a sua história. Eles continuaram vivendo a sua vida, continuaram tendo as suas dificuldades, continuaram lavrando a sua terra. Mas olha que mistério, né? Nunca tinha pensado nisso, veio essa inspiração agora pela manhã. Depois de alguns anos, cálculo talvez 13, 17 anos, não dá para saber muito bem ao certo, talvez dê, eu não lembro. Esses homens acabam reencontrando José numa situação muito difícil, muito dura, muito pesada. Numa situação em que estavam vivendo a fome sobre a terra. A gente tem que lembrar que quando eles chegaram ali para conversar com os egípcios, que eles não sabiam sequer que seria José, eles chegaram como líderes de uma nação, como líderes da nação de Israel, mas como líderes derrotados, como líderes que não tinham nenhuma condição de se chamar de líderes. Líderes sem nenhuma condição de entender que houvesse em si mesmo qualquer tipo de qualidade. Importante a gente perceber que ao longo desse processo, eles foram perdendo tudo que eles tinham. Foram perdendo as suas terras, a ponto de quando eles decidiram, depois da história, voltar para o Egito, eles não tinham muito a levar. Chegaram ali como forasteiros, chegaram ali como andarilhos, levando aquilo que lhes restauram. E que esse processo
de reconciliação com José, deu a eles a terra de Gósen, dentro do Egito, que era a melhor terra que eles tinham. Mas o foco da gente conversar rapidamente hoje aqui é o período em que eles passaram nessa incerteza a respeito da vida de José, carregando sobre si a culpa de terem vendido seu irmão, de terem vendido aquilo que era mais caro ao seu pai. Hoje a gente vive uma cultura onde os pais procuram amar os filhos de maneira igual. Não havia muito essa preocupação lá atrás. Nós sabemos que Isaac foi o preferido de Abraão em relação a Ismael. Nós sabemos que Esaú era o preferido de Isaac com relação a Jacó. Não havia essa preocupação que existe hoje. Mas Jacó, o seu preferido era José. E ele deixava isso claro, deixou claro com a túnica. E os seus irmãos, em função do ciúme que isso trouxe, cometeram um ato muito difícil e conviveram com essa culpa. Eu quero falar com você rapidamente hoje aqui, em poucos minutos. Não é uma live das programadas que a gente fica aqui 40 minutos, 1 hora. É bem rápido, para falar com você, Issacar, para falar com você, Rubem, para falar com você, Judá, que carrega dentro do seu coração, talvez, o arrependimento de ter vendido o seu irmão, que carrega dentro do seu coração, talvez, a incapacidade de entender-se em si mesmo, a perfeição que José carrega, e que muitas vezes escuta uma palavra, uma pregação, uma meditação a respeito de José e não se encaixa naquele perfil do moço perfeito, do moço inteligente que agrada o pai, sonhador, mas que vem caminhando tempos e tempos, carregando dentro do seu coração talvez uma marca, talvez uma mágoa, no sentido de talvez não se sentir digno o suficiente de estar na presença de Deus. Hoje é uma terça-feira e eu tive um sonho muito estranho. Não vou dividir meu sonho com vocês, mas eu acordei hoje e saí para fazer uma caminhada. Começo a trabalhar daqui a meia hora e a caminhada toda eu vim meditando em Rubem. Talvez essa meditação seja para mim mesmo, talvez seja para você, para nós que não somos perfeitos, para nós que nos amarramos e nos lembramos de tanta coisa que a gente fez e que talvez é difícil de sentir o perdão a nosso próprio respeito. Eu queria te dizer, dentro desse pequeno tempo que a gente está conversando aqui, você ainda vai ver os olhos do teu pai feliz, porque talvez Rubem, Issacar, Judá, os outros 10 não tinham mais a esperança de encontrar seu irmão. E eles perceberam que quando nasceu Benjamim, o pai canalizou todo o amor que eles tinham que ele tinha por José para aquele menino Benjamim. Se você está nesse momento máximo hoje de arrependimento, de sensação de inadequação, hoje eu sinto movido por Deus para te dizer: você ainda vai encontrar seu irmão, você ainda vai encontrar a alegria do seu pai, e você ainda vai habitar na terra de Gósen. Tem uma terra de Gósen preparada para você. É a melhor terra do Egito, que era a nação mais rica da terra. Você ainda vai habitar na terra de Gósen. Você ainda vai ter motivos de alegria. Você ainda vai olhar nos olhos do teu pai. Você ainda vai olhar nos olhos dos teus irmãos. E você vai perceber que Deus tem planos perfeitos para a nossa vida. Talvez o momento seja de grande reflexão. Talvez esse momento seja de grande tribulação na tua vida. Mas você saiba hoje que tem um caminho de retorno para você. Que tem um caminho de restauração, de reconstituição. Que tem um caminho de paz. Que tem um caminho de transformação. E eu quero te dizer,
Você já está nesse caminho. Eu enxergo a sua vida. Você a poucos metros de uma grande restauração, de uma grande alegria, de uma grande satisfação, de encontrar muito mais do que o que você acha que você perdeu e de que você tem aberto mão lá atrás. Eu acredito firmemente. Hoje você não se sente digno de ser chamado de José, mas hoje pensa que você é Rúben, porque lá na frente tudo virou Israel. E não importou se você num tempo foi José, se você foi Judá, se você foi Issacar, se você foi Aser, se você foi Rúben, todos viraram Israel. E hoje eu sinto da parte de Deus para te dizer, você ainda vai se sentir parte de algo muito grande que Deus vai fazer na sua vida.